Olá, meu nome é Rafael Cardoso, junto com meus colegas Lucas Nogiri, Felipe Reis e Antônio Monteiro, criamos a plataforma MedFinder, facilitando pacientes e médicos a se encontrar e agendar consultas. Nossos principais usuários são pacientes e médicos, onde pacientes podem encontrar médicos que atendem suas necessidades, ao encontrar um médico, agendar consultas online e também conversar com o médico para poder receber mais informações. Assim como também o paciente, o médico ele também facilita obter novos pacientes para ter consultas, agendar com os mesmos e assim como o paciente também conversar, podendo fornecer informações ao paciente. Ao entrar na ideia do nosso projeto, primeiro temos que entender a arquitetura, onde nela as principais funcionalidades são a criação de usuário, podendo ter a diferença entre usuário paciente e usuário médico. E assim, o usuário paciente pode requisitar um agendamento de uma consulta, com isso o médico pode confirmar a possibilidade dessa consulta. E ao confirmar, tanto o usuário paciente quanto o médico podem conversar entre eles. Assim, podemos ver a divisão de como o projeto aconteceu. Primeiro, entramos no Azure Functions, sendo a Azure nosso principal serviço em nuvem, tendo o Azure Functions que faz a interação entre o banco de dados criado pelo Lucas, onde a maioria das Azure Functions foram feitas pelo Felipe, fazendo interação entre banco de dados e páginas web, pegando como dados do paciente para inserção, criação, como também médico, e também interação do chat. Assim como também Rafael, fiz essa interação da Azure Functions para agendamento, para criação, remoção e edição da mesma. Como também o serviço de API para do Google Maps para poder visualizar aonde ser realizada a consulta. E com isso tudo, assim como também a criação do chat feito pelo Lucas, toda a lógica, também temos as páginas web feitas inteiramente pelo Antônio. Sobre a arquitetura da aplicação. A arquitetura da nossa aplicação é dividida em três camadas principais. Front-end foi desenvolvido em AstroJS e está hospedado no Google Cloud Run. Back-end usa Fast API com suporte REST e WebSocket, hospedado no Azure App Service. E o banco de dados está em um Azure SQL Database, responsável por armazenar todas as entidades como usuários, agendas e mensagens. A comunicação entre o front e o back é feita por HTTPS e WebSocket para o chat. Para as decisões técnicas, fizemos escolhas pensando para uma maior leveza e performance com a integração na nuvem. O Fast API foi escolhido pelo suporte assíncrono e o WebSocket nativo. O AstroJS trouxe simplicidade e performance para o front-end e o banco de dados foi feito com SQL Server, usando recursos como constraints, chaves estrangeiras e output. Para o e-mail, usamos SMTP com TLS integrado via Azure Functions. E o back-end roda com o Azure App Service e o front com Google Cloud Run em container Docker. Agora, para os recursos em nuvem, utilizamos o recurso de nuvem em três camadas. Como o PaaS, usamos o Azure App Service para o back-end, Azure SQL para o banco de dados e Cloud Run para o front-end. No nível de LAAS, temos os containers Docker para o front-end e como SaaS, usamos Gmail para o envio de e-mails, o Google Maps para a localização do Google e o Google Auth para a autenticação de usuários. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe. Como o pessoal falou, né, fiquei responsável aqui com a parte de testar, né, em relação aos testes unitários, os testes de cada passagem dentro da API. Né, e eu fiz um script em PowerShell, onde ele vai pegar, né, o URL da nossa API e vai fazer uma série de requests, testes ao longo dela, né, para ver se está dando tudo certo, se o que era para dar errado está dando errado. Né? Então aqui alguns exemplos, né, teste de saúde que faz um método get no caminho health da API e verifica, né, se ela está saudável, se ela não está funcionando, né, o que está acontecendo. Faz testes de usuário em relação a tentar cadastrar um usuário com o mesmo CPF, né, para ele poder travar o CPF também. Testes de login,
né, testes de login errado, testes de médico, testes de agendamentos, testes para criar agendamentos, testes de mensagens e de conversas. Todos os caminhos que nós temos na API foram testados, sendo que vários desses caminhos utilizam informações de outros. Né? Então, que para a gente ter um médico, isso também vem junto com uma questão de um usuário. Né? Para você ter um agendamento, tem que ter um médico e um usuário já devidamente cadastrados e corretamente, senão não dá certo. Né? Explica o porquê que não deu certo. E a gente tem todo esse processo, criar uma conversa, mesma coisa, né? Utiliza o usuário de ID, né? Tanto do médico quanto do paciente para fazer esse processo. Esses foram alguns, a gente também teve outros, esses aqui que eram um pouco mais completos para poder ter a certeza que a mensagem e o processo todo estavam funcionando. E isso foi testado e testado várias vezes, né? E os resultados foram postados no documento de testes, justamente tudo que foi feito aqui, né? O print do terminal do PowerShell foi colocado no arquivo para já saber certinho como que ficou lá. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Vou apresentar aqui a parte do trabalho, que é apresentar os casos de uso e o projeto funcionando. Bom, eu estou aqui na página do nosso projeto, que ele está hospedado o front-end no Google Cloud. Essa aqui é a página inicial. A ideia daqui é estar sem imagem, porque a ideia é colocar a imagem do logo da empresa ou alguém que for comprar o projeto, não sei. Bom, vamos entrar aqui primeiro mostrar os casos de uso do médico, né? Vou entrar aqui nessa conta de médico aqui que está criada. Faz login. Esse é o caso de uso de login. Tem a parte de registro também, né? Bom, aqui está a página inicial do médico. Aqui vai apresentar as próximas consultas desse médico e abaixo as consultas pendentes. Ou seja, quando o paciente for lá vai pedir uma consulta, vai aparecer aqui as consultas pendentes. Daqui a pouco eu mostro para ele funcionando. Aqui a gente tem a página do chat, ou seja, aqui o médico ele pode conversar com o paciente, mostrando as conversas que ele teve com todos os pacientes. Aqui tá vendo, aqui tem as conversas anteriores já que a gente fez de teste. Tá meio mal o designer porque eu não tive tempo para aprimorar o design dessa parte, a gente teve pouco tempo, a gente resolveu pouco no finalzinho dessa parte de chat, aí não deu tempo de estilizar melhor essa parte. Ou ele pode criar uma nova conversa com qualquer paciente que esteja no banco criado. Não é normal fazer isso, né? A gente deveria só poder criar conversa com quem agendou a consulta, né? Mas a gente teve pouco tempo para implementar isso agora, então foi o que eu tive que fazer aqui agora. A gente tem a parte da agenda, né? Que são os agendamentos desse médico com os pacientes. Todas as agendas. Então, por exemplo, a gente vai aqui no dia 20, tem essa consulta com ele aqui. Tá mal feito aqui também, que devia estar aqui embaixo, né? Mas só esse design a gente pode melhorar depois, caso precisar. E a configuração, que é o perfil desse médico, ou seja, que tem as informações desse médico, CEP, cidade, etc. Bom, essa foi os casos de uso do médico, do ator do médico. Agora a gente vai entrar com o paciente. Então, o e-mail e esse aqui. Aqui a gente tem a página do paciente, né, o ator. Aqui essa página inicial ele vai ter a lista de médicos que ele tem disponível para fazer uma consulta. Então, por exemplo, vamos nesse médico 1 aqui, que é o único diferente dos testes. A gente clica e aqui a gente vai ter as informações desse médico e a localização da rota onde ele está. E aqui a gente pode agendar uma consulta definindo o horário de início dessa consulta. Então, por exemplo, dia 22... Tá 23 do 7 de 2025, às 8. Clique em confirmar agendamento. Um momento, vai demorar um pouquinho e foi. Agendamento feito. Esse agendamento vai aparecer como pendente para o médico. Então, deixa eu voltar aqui. Vou mostrar aqui. Essa página de agendamento eu não sei porquê, mas ela tá bugada. Ela funciona em localhost, mas quando eu passo pro cloud ela não funciona. Então deixa eu mostrar aqui o localhost. Vou entrar no mesmo usuário, então e-mail
Agendamentos. E aqui no localhost, por algum motivo ele funciona, mas quando eu passo para o cloud, ele não carrega essa lista de médicos por algum motivo. Então eu não sei como é que resolver isso. Mas enfim. Voltando aqui, a gente tem a parte do chat do usuário. O usuário também ele tem as conversas com o médico. Então, por exemplo, aquelas mensagens que a gente viu lá com o médico, você vê que é a mesma que está aqui, né? É a mesma conversa que a gente teve. Ele pode criar uma nova conversa com outros médicos. Então, a gente tem aqui. E o perfil do usuário, que aqui ele vê as informações do perfil dele. E-mails, nome, senha, CEP, etc. Só para mostrar a parte lá de novo do médico, né? Que agora o usuário ele fez um pedido de consulta. Aí agora vai aparecer lá na página dos médicos. Então, entrando aqui, a gente vai aparecer aqui em consultas pendentes essa consulta. Acho que fiz até 2 aqui, sem por engano. Aí ele pode clicar em confirmar essa consulta. Que aí no banco ele vai mudar essa consulta para confirmada. E a gente pode também cancelar essa consulta. Que no caso, vai apagar essa consulta lá do banco. Aí o confirmada já vai aparecer na parte da agenda do usuário. Então se a gente for aqui, foi dia 23. Aqui. As consultas foram feitas aqui. A consulta cancelada que foi cancelada, ela demora um pouquinho no banco para cancelar, mas daqui a pouco depois ela desaparece. E basicamente era esses os casos de uso. Faltou o que? Registro, eu acho. Vamos registrar uma conta então aqui rapidão. A gente tem aqui, a gente pode criar um paciente, uma clínica. Criar um paciente mais rápido. Então, paciente 3, sei lá. Paciente 3 @gmail.com. Coloco qualquer número, data de nascimento também qualquer número. Senha também, uma senha rápida. E criar conta. E clica cadastro perfil com sucesso e pede o login aqui. Então, paciente 3 e faz o login. E aqui a gente tem a página do paciente 3. Se a gente entrar em perfil aqui, vai ter as informações dele. Basicamente era isso. As falhas que eu falei foi aquela do agendamento, que por algum motivo só carrega em localhost. E tem outra parte também que eu não consegui fazer, que não deu tempo de fazer, que foi o do Google Out. Que aí a gente teria que conversar com o resto da minha equipe lá, porque eles têm que fazer uma alteração lá no banco de dados, no back-end. E não deu tempo de ver isso. E a gente teve que resolver essa parte do chat hoje, aí não deu pra fazer essa parte do Google Out. Mas basicamente é isso.